A paz do Senhor, irmãos, meu nome é Evandro. Hoje eu quero trazer mais uma palavra de Deus para sua vida nessa semana. Ela se encontra no livro de Salmos, capítulo de número 96 e o verso de número 2. Diz assim a palavra: Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Durante essa semana, Deus começava a me trazer para meditar sobre fardos, sobre como nós temos tratado aquilo que Deus determina para a nossa vida, como nós temos levado tudo isso. Será que os mandamentos de Deus têm sido um fardo pesado ou um fardo leve? Como nós temos recebido e exercido tudo isso? Será que é por obrigação ou por amor? E de uma forma a contextualizar, eu quero trazer uma parte da Bíblia, mas de uma maneira bem resumida, porque a história é muito grande e ficaria muito longa. Se trata da vida de José. Ele era um dos filhos de Jacó. Ao completar 17 anos, ele já começou a ter algumas responsabilidades maiores. Jacó, ele tinha um plano para José, que era de cuidar da sua família, de ser ali um administrador, pois aquelas atividades braçais, as demais que eram necessárias naquela época, já eram desenvolvidas pelos seus outros irmãos. Então Jacó julgou necessário que tivesse ali alguém cabeça, alguém como ele era. E essa pessoa, ele escolheu José, o filho de sua velhice, alguém que foi visto pelos seus irmãos, devido a esses benefícios e alguns outros que ele ganhou, como alguém mais amado, como alguém que era um problema para a vida deles. E devido às atividades que José exercia, de fiscalização, de cuidado, de informar ao seu pai sobre tudo que os seus outros irmãos faziam, ele era visto com maus olhos. Os seus irmãos o viam como um X9, como alguém fofoqueiro, como alguém que dedurava o que eles estavam fazendo de errado. Mas esse era o serviço que José fazia. Em determinado momento, Deus começa a falar para aquele jovem em sonhos o que haveria de acontecer, quais eram os planos de Deus para a sua vida. E desses sonhos, José conta os dois para os seus familiares, tanto para o seu pai quanto para os seus irmãos, que a partir daquele momento, os seus irmãos, claro, começaram a odiar cada vez mais ele, elaborando até um plano, uma maneira de matá-lo. Mal sabia José que para o plano acontecer, para que acontecesse tudo aquilo que Deus tinha determinado na vida dele, era necessário que ele fosse para outro lugar. E que começa a se cumprir a palavra de Deus, os planos de Deus. E José, ele é jogado em uma caverna, é vendido para um mercador de escravos que vem a levar José para ser vendido no Egito. Lá ele é comprado por Potifar, onde ele vai exercer uma atividade de escravo, serviços braçais. Porém, Potifar viu que José era um jovem bonito, José era um jovem inteligente, um jovem que não era como os outros escravos que não sabia nada, mas um jovem que ali tinha conhecimento e discernimento. Então ele começa a dar atividades cuja responsabilidade era maior, de administração e de cuidado. E por José exercer tudo isso, fazer de uma maneira grandiosa, da mesma forma que ele fazia com a sua casa, na casa de seu pai, ele estava fazendo ali sem ver para quem é, sem ver com maus olhos o seu comprador Potifar. Deus começa a abençoar aquela casa. E isso é visto por Potifar, que começa a dar mais e mais e deixa tudo nas mãos de José. Nada mais ele cuidava. Tudo estava nas mãos de José. Ele não tinha controle nem conhecimento do que havia em sua casa. Tudo que ele precisava para comer, viver, dormir era providenciado e cuidado por José. No entanto, em determinado momento, a esposa de Potifar começa a dar em cima de José. Tenta várias e várias vezes fazer com que José coabite com ela. No entanto, as respostas de José sempre eram a mesma. E uma em especial eu quero trazer aqui, que está em Gênesis 39:9, que traz como resposta que como ele faria aquilo, que aquilo seria um pecado contra Deus, como ele poderia pecar daquela forma contra Deus. E devido àquela mulher não conseguir todos os seus intentos, não conseguir fazer com que José coabite com ela, ela arma uma última atacada. E um momento em que ela está sozinha, José vem a chegar à casa para trazer algumas novas, algumas notícias ou cuidado, e ela tenta novamente. Só que dessa vez, mesmo José negando, ela consegue arrancar a roupa dele e José foge. No entanto, essa mulher começa a gritar e fala para todos os servos e também para o seu marido que José teria tentado cometer aquele ato com ela. Com isso agora, José, que era um escravo, vem a piorar a situação. Agora ele vem ser um escravo e um homem preso. José é encaminhado para uma cadeia, para uma prisão. E lá tudo se repete. José começa a cuidar das coisas, começa a fazer como se fosse dele, mesmo estando em um local ruim, ele com um caráter extraordinário, continua fazendo tudo de bom grado, tudo de bom coração. Assim como ele fazia na casa de seu pai, cuidando, dando o seu melhor, sem olhar a quem, sem olhar as dificuldades, fazendo também na casa de Potifar, aqui ele vem fazer também na cadeia, na prisão. E tudo isso é visto com bons olhos por Deus. E a palavra vai nos dizer que também ali naquela cadeia, naquela prisão, tudo vem a prosperar, tudo que José coloca as mãos vem a prosperar. E assim como Potifar fez, aquele carcereiro, chefe, também faz, e deixa tudo nas mãos de José. Mais à frente na história, a escritura vai nos dizer que dois homens são presos, o padeiro-chefe e o copeiro-chefe da casa de Faraó. E o responsável por cuidar deles
deles durante o período em que eles ficariam ali foi José. E dentre os dias em que eles estavam ali presos, ambos vieram a sonhar. Deus deu uma visão para aqueles homens, no qual, em resumo, o copeiro-chefe voltaria a servir o faraó e o padeiro-chefe iria morrer em aproximadamente 3 dias. Sonho esse interpretado por José, e assim acontece. Porém, depois de interpretar o sonho, José pediu para que o copeiro se lembrasse dele perante o faraó, pois ele tinha sido injustiçado, o que não aconteceu. Claro, ainda não era o tempo de Deus de se cumprir a promessa na vida de José. Porém, quando é chegada a hora, o mesmo acontece com o faraó. Deus dá um sonho, 2 sonhos na verdade, para faraó, e ele tenta de todas as formas interpretá-lo e achar pessoas que interpretassem. No entanto, ninguém é capaz. Só então o copeiro-chefe, vendo toda aquela situação, ele vem e fala para o faraó que conhece alguém que sabe interpretar sonhos e explica tudo aquilo que aconteceu com ele, tudo o que ele viveu. Então José é convocado, posto à frente de faraó, interpreta o seu sonho. E além de interpretar o seu sonho, ele mostra, ele fala para faraó tudo o que deveria ser feito, como deveria ser feito e pelo tempo que deveria ser feito. Ao ver tudo isso, ao ver a sabedoria e vendo que o Espírito de Deus realmente habitava em José, ele é nomeado como governador do Egito. Ninguém estava mais alto que ele, a não ser faraó no trono. E o que Deus me trazia sobre essa palavra, como eu disse, sobre obrigações, responsabilidades e fardos, era por que José conseguia fazer tudo isso de uma maneira tão extraordinária? Veja, eu vou recapitular de uma maneira muito rápida. Aqui, quando José começa a trabalhar na casa de seu pai, ele dá o seu melhor. Ele não olha para os lados, ele continua fazendo o que seu pai determinou. Quando ele é preso, é vendido como escravo, é comprado por Potifar, mesmo estando em um local ruim, mesmo estando em um local que ele não quer, contra a sua vontade, ele dá o seu melhor. Ele faz o melhor. Tanto é assim que Deus prospera a casa de Potifar. E pior ainda, quando ele é preso injustamente de novo e vai para um local pior, ele continua fazendo da mesma forma. E Deus me fazia meditar nessa pergunta: por que José fazia dessa forma? Como ele conseguia fazer tudo isso? E Deus me trazia sobre fardo, sobre o fardo que nós vivemos, sobre uma inversão dos valores de Deus, sobre a inversão dos princípios de Deus. A partir do momento em que nós somos ensinados ou ensinamos de uma maneira errada, aquele jugo que deveria ser leve e suave, como Jesus diz em Mateus 11, ele se torna pesado e enfadonho. Ele se torna algo terrível, algo que nós não conseguimos levar. E como eu quero dizer isso? Algo que é bem recorrente nas igrejas hoje é as pessoas falarem: olha, dê o dízimo, pois tudo irá prosperar. Você deve dar o dízimo e então você começará a ganhar dinheiro. Mas na Bíblia não diz isso. Deus não precisa que você dê o seu dinheiro para ele te prosperar. Nós temos invertido os valores pelos quais vivemos, os valores de Deus, e tudo isso tem ficado de uma maneira muito pesada, tem ficado de uma maneira ruim de nós continuarmos a caminhada. O que eu quero dizer com isso? Nós temos feito tanta coisa, temos pensado tanta coisa como o pensamento humano, que nós temos acabado deturpando o Evangelho de Deus. Um outro exemplo claro disso é que nós pensamos que a salvação é pelas obras, algo que não é. O próprio Paulo vem nos falar que a salvação é pela fé e não pelas nossas obras, para que não nos gloriemos. E as pessoas têm repetido tanto as atitudes do fariseu, falando que eu sou melhor do que o outro porque eu oro mais, eu sou melhor do que o outro porque eu jejuo mais, eu sou melhor do que o outro porque eu prego, eu sou melhor do que o outro porque eu estou na igreja todo dia. E quando eu lembrava de tudo isso, sobre a inversão dos valores, sobre esse fardo estar ficando tão pesado, Deus me fazia lembrar de uma parábola. Eu quero que você se lembre, Jesus ele estava no templo e 2 pessoas vão fazer uma oferta. A primeira é um fariseu que dá um saco, ele faz questão de mostrar várias moedas e dando como dízimo. No entanto, de outro lado, há uma mulher, uma viúva, que ela dá uma única moeda e Jesus diz: verdadeiramente ela fez a maior oferta de todas. E um dos motivos pelo quais isso foi considerada, além do que ela deu tudo o que ela podia, é que ela fez de coração, é que ela fez com vontade, é que ela fez com amor. E aqui está uma das diferenças do porquê o fardo é pesado ou o fardo será leve. O fardo ele será pesado quando fizermos por obrigação. Nossa, eu tenho que dar o meu dízimo, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que orar, eu tenho que ir trabalhar. E aqui Deus me fazia vislumbrar o motivo pelo qual José era tão bom no que ele fazia, o motivo pelo qual José alcançou aquelas promessas de Deus, é porque ele não invertia os valores, ele não invertia os princípios, ele sabia o que Deus tinha para a vida dele, ele sabia honrar a Deus com aquilo que ele tem. Davi, no livro de Salmos, ele vem a dizer que Deus não se agrada de holocaustos, senão ele mesmo daria. Deus se agrada de coração contrito e compungido, daquilo que é feito de maneira voluntária, com amor. Quero trazer um outro exemplo sobre fazer algo por obrigação e como isso é ruim. Imagina você que está me ouvindo, conheça alguém e goste dessa pessoa. Você gostaria que essa pessoa te amasse por obrigação, te amasse por algum motivo que não fosse por amor? Caso isso ocorresse, isso seria terrível. Você não viveria aquilo que você tanto sonha.
você não viveria aquilo de uma maneira extraordinária, você não viveria aquilo de uma maneira feliz. E assim é com Deus. O nosso fardo só é pesado, considerado pesado, quando fazemos por obrigação. Muitas pessoas têm dado dízimo e reclamado quando Deus não abençoa, mas Ele não está abençoando porque você está dando pelos motivos errados. Senhor, eu vou te dar R$100 aqui de dízimo, mas eu quero que o Senhor me dê 1.000. Senhor, eu vou te dar R$1.000 de dízimo, mas eu quero que o Senhor me dê 10.000. E quando Deus nos diz, lá no livro de Malaquias, no livro de Ageu, sobre as ofertas, Ele fala sobre uma oferta voluntária, sobre uma oferta por amor, sobre honrar a Deus com aquilo que nós temos. Não é dar para Deus esperando que Ele nos dê algo, é honrar a Deus com tudo da nossa vida. Nós honramos a Deus com o nosso tempo, honramos a Deus com as nossas atitudes, honramos a Deus com o nosso salário, no caso do dízimo. E tudo isso nós devemos fazer sem esperar algo de Deus, sem nos firmar em uma obrigação, em uma contraprestação pela parte de Deus. Pois se isso for feito, eu lamento informar, mas você vai carregar um jugo desnecessário, um jugo pesado, e você não vai conseguir chegar ao fim da caminhada. E aqui, em contrapartida, eu trago sobre o jugo leve. Como eu disse, Mateus 11, versos de 28 ao 30, vem trazer uma passagem que Jesus diz que o seu jugo é leve e suave. Quando nós tratamos as palavras de Deus, as determinações de Deus, como algo que nós gostamos, como algo por amor, fazendo sem pensar em uma contraprestação, que é isso o amor? Além de todas as suas vertentes, uma delas é isso, é fazer sem esperar. Uma mãe, ela não limpa o filho esperando que ele não vai cagar de novo. Uma pessoa não ajuda uma outra esperando que ele vai fazer uma contraprestação. Não estou dizendo que isso não existe, mas quem faz por amor, que não vai se arrepender, que não vai ficar com uma consciência pesada por fazer tudo isso, vai fazer por amor sem esperar uma contraprestação. E esse é o segredo do porquê muitas pessoas conseguem permanecer por muito tempo na igreja, que estão firmadas realmente na rocha, e outras que estão ali como alguém somente convencido de que está fazendo certo. Alguém como aquele fariseu que deu várias moedas querendo mostrar para os outros que ele estava dando dízimo, ao invés de estar fazendo isso para a honra de Deus. Quando nós fazemos por amor, o nosso jugo é leve. Eu sei que é difícil muitas vezes nós entendermos sobre o jugo ser tão pesado, mas aqui enquanto eu meditava também sobre o peso do jugo, Deus me trazia que muitas vezes nós não entendemos, não vemos o porquê de tudo isso e acabamos deturpando. Um claro exemplo é a parábola do jovem pródigo, aquele jovem que vivia com seu irmão e seu pai em uma fazenda e que ele vem a pedir a sua herança antecipada e vai embora de casa e vive toda aquela terrível situação de miséria e retorna à casa de seu pai. Muitas vezes Deus quer o melhor, sempre Deus quer o melhor para nossa vida, mas basta nós entendermos ou muitas vezes aceitarmos que Deus tem o correto, Deus sabe o certo para nossa vida, e se nós não fizermos por amor, tudo isso será em vão, tudo isso será um fardo pesado e nós não conseguiremos chegar ao final dessa situação. E é sobre isso que eu quero te trazer hoje. Será que você tem invertido os valores da palavra de Deus? Será que você tem se colocado um jugo desnecessário que Deus não te impôs? Será que você tem feito tudo que você tem feito com amor, com vontade, sem esperar algo de Deus? Coloque a se pensar nisso. Como você tem vivido? Como você tem tributado a Deus a sua vida? Será que é como uma forma penosa ou com alegria? Diante de situações, nós vamos ter que escolher entre ser José, ser como Paulo e Silas na cadeia, que mesmo passando em situações ruins, entendiam que Deus tinha planos, entendiam que Deus tinha caminhos que eles não conheciam, ou ser como muitos cristãos, muitas pessoas que estão na igreja e que saem por pensar que o jugo de Deus é muito pesado, por pensar que tudo aquilo que Deus está privando eles é algo que Deus está fazendo por maldade. Que Deus venha guardar essa palavra no seu coração e na sua mente, que você venha não só a conhecer essa palavra, mas também aplicá-la. Pense bem nos seus princípios, pense bem do motivo pelo qual você está fazendo e repense sobre tudo aquilo que você tem feito esperando um retorno, uma resposta de alguém. Amém? Eu desejo uma ótima semana, que Deus venha abençoar a sua vida e que Ele venha visitar a saúde de cada um de vocês. Em nome de Jesus Cristo.